Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje no nosso 51º estudo, né? E hoje nós vamos terminar a nossa parte a respeito do corpo glorificado, né? Hoje é o quarto estudo que nós estaremos aqui, falando a respeito do corpo glorificado, corpo de glória, né? Que todos os salvos receberão para reinar com o Senhor eternamente, né? Para toda a eternidade. E eu vou ler com vocês aqui hoje uma palavra que está lá em 2 Pedro. Provavelmente nós vamos ficar aqui nessa única palavra hoje para nós terminarmos a respeito do corpo glorificado. E se você não assistiu os outros estudos, tá? Assista as outras, pelo menos as últimas 3 partes, assista para você ter um entendimento completo a respeito do corpo de glória, né? Que todos os salvos receberão. E eu quero ler com você uma palavra hoje que está lá na segunda carta de Pedro, tá? Segundo Pedro, lá no capítulo 1º, segundo Pedro, capítulo 1º. Se alguém perguntasse para mim assim, ó, me dá apenas uma palavra para eu ser salvo, para eu desenvolver a minha salvação, me dá apenas uma palavra, seria essa daqui, que eu vou ler com vocês, segundo Pedro, capítulo 1º, do versículo 3 até o versículo 11. Essa palavra aqui, no meu entendimento, ela é completa para a salvação, para o desenvolvimento da salvação. Se nós crermos no que está escrito aqui, se a gente praticar passo a passo o que está escrito aqui, nós nunca nos perderemos. A pessoa ela nunca vai se perder. Ela nunca vai perder a fé, ela nunca vai se corromper, né? E aqui em 2 Pedro, lá no versículo 3, para a gente finalizar a respeito do corpo de glória, está escrito assim, ó, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Gente, Deus, ele já doou para nós todas as coisas. Deus não precisa fazer nada novo, nada. A gente não precisa pedir nada novo para Deus, porque Deus já doou para nós todas as coisas, tudo que conduzem à vida e à piedade. Tudo nos foi doado. Conduzem à vida, uma vida plena espiritual com Cristo aqui nessa terra hoje. Piedade é uma vida fiel, é um coração fiel a Deus para sempre, né? Que nos conduzem à vida e à piedade é, entre aspas, aqui nessa terra, a perfeição espiritual, a maturidade, melhor dizendo, a maturidade plena espiritual. Uma vida plena, sem fraquezas, sem ficarmos caindo, sem ficarmos tendo influência maligna sobre nós. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas, né? Ainda, no verso 3, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha isso. Tudo que nós precisamos espiritualmente em todas as áreas, tudo já nos foi dado. Como que nós recebemos isso? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, pelo conhecimento completo do Senhor Jesus. Quando uma pessoa se dedica a conhecer o Senhor Jesus Cristo completamente, você encontra essa palavra aqui em vários trechos do Novo Testamento, tá? Pelo conhecimento completo dele, você encontra isso várias vezes aqui. É o conhecimento e a busca do conhecimento completo do Senhor Jesus que nos leva ao aperfeiçoamento espiritual. Como você vai ver até o final dessa palavra aqui hoje. Vamos ver ainda no finalzinho, ó. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha isso, gente. O Senhor Jesus, ele chamou todos nós para a própria glória dele. Ele chamou a gente para a glória dele, para a virtude dele. Um estado pleno espiritual. Virtude de Cristo é um estado pleno espiritual de fidelidade, de firmeza. Aonde quando o cristão ele passa por lutas, por dificuldade, ao invés dele enfraquecer, ele vai ficar mais forte. Ao invés dele se corromper, ele vai sendo aperfeiçoado pelas lutas. Você tem que ter essa compreensão. Jesus, ele chamou a gente para a própria glória dele. Para a própria glória dele, para a própria virtude dele. Tudo já nos foi dado.
Tudo está na palavra de Deus, tudo está revelado, tudo que a gente precisa, absolutamente tudo. A gente não precisa ficar buscando em pessoas, em lugares, em ninguém, porque tudo já nos foi dado na palavra pelo conhecimento completo dele. Tem que haver no coração de cada pessoa o desejo de conhecer a Jesus Cristo completamente. Agora, versículo 4, ó. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha isso, gente. Deus, ele doou pra gente as suas preciosas e muito grandes promessas. Na Bíblia, gente, tem mais de 8.000 promessas, gente. 8.000 promessas. A Bíblia diz que nos foram doadas, ou seja, está à disposição de quem quiser buscar, de quem quiser receber, né? Talvez é a mesma coisa, você fica sabendo que aí numa outra cidade, perto de onde você mora, está sendo doado alimento, está sendo doado alguma coisa que você precise. Tá lá, tá gratuito, só que tá numa outra cidade. O que você tem que fazer? Você tem que buscar lá, você tem que sair de onde você está e ir até aquele lugar. Quando a Bíblia fala que tudo nos foi doado, quer dizer, tudo está à nossa disposição. O que a pessoa ela tem que fazer? Ela tem que buscar. Ela tem que sair de onde ela está e ela tem que ir até aonde Cristo está. Que você vai entender as virtudes aqui daqui a pouco. Ó. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Gente, olha isso. A vontade do Deus Pai é que a gente seja coparticipante da natureza divina. O que é coparticipante da natureza divina? Coparticipante é participar com. Participar com quem? Participar com Cristo. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que a vontade do Deus Pai é que a gente participe da mesma natureza divina que Jesus Cristo teve quando ele andou aqui nessa terra. Mais uma vez, como eu falei no estudo passado, nós não seremos deuses, não seremos como filho de Deus, em forma de deuses, não. Mas ser coparticipante da natureza divina é participarmos da natureza de Cristo. É participarmos da natureza divina de Jesus Cristo aqui nessa terra, aqui. Quando nós participamos e buscamos essa natureza divina, está garantido para nós, igreja, a nossa salvação, a nossa entrada no reino eterno, o nosso corpo de glória. A gente tem que ter essa compreensão. Nós nunca seremos perfeitos enquanto estivermos nessa carne, enquanto estivermos nesse corpo aqui, nunca seremos. Mas o Senhor deu para nós o mesmo poder, as mesmas virtudes que ele deu para o primogênito. Você tem que entender que você é filho de Deus. O Senhor Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro e nós viemos depois. E as mesmas virtudes e poder de salvação, de tudo que Deus deu para o primeiro, o primogênito, ele também quer dar para os outros. Então a Bíblia diz que pelas suas promessas, é através das promessas. Ó. Se eu não me alimento das promessas, eu não sou coparticipante da natureza divina. Vamos ler de novo o verso 4. Ó. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Olha isso, gente. É possível sim sermos tão cheios do Espírito Santo aqui hoje, e cheios do Senhor Jesus, e cheios também do Deus Pai. Quando eu chegar com você no estudo do Espírito Santo, que vai ser logo depois desse, a gente vai falar com você sobre as 3 plenitudes. A Bíblia fala que a gente tem que ser cheio da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo e da plenitude do Espírito Santo. É possível sim sermos cheios da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Livrando-as, a gente tem que ser livre da corrupção. O que é corrupção? Tudo que nos deteriora. Tudo que nos deteriora espiritualmente. Tudo que vai acabando com a vida espiritual de uma pessoa. Tudo isso é corrupção. É muito triste quando nós vemos que muitas pessoas não conseguem permanecer com Deus. Muita gente não consegue. A pessoa vai, entra numa igreja, se batiza, daqui a pouco ela desvia, ela se afasta. Ou ela continua indo para a igreja com um ato religioso frio, mas ela nunca conhece a Deus, ela nunca nasce de novo.
O mesmo coração velho, o coração sujo, a mesma mente velha, mesmas palavras que saem da boca. Não muda absolutamente nada. Quer dizer, não há um novo nascimento. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Isso é terrível. Pessoas que não conseguem desenvolver a salvação. Pessoas que não alcançam nem mesmo a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque não consegue se livrar da natureza, da corrupção que há nesse mundo, melhor dizendo. A pessoa não consegue se ver livre. Por quê? Como eu disse para você no começo, se alguém perguntasse para mim, me dá apenas uma palavra para que por meio dela eu seja salvo e eu conheço a Deus plenamente, a palavra é essa daqui. Segundo Pedro 1, do versículo 3 até o versículo 11, que eu vou ler com você. A Bíblia diz que quando nós recebemos a natureza divina, a gente se livra da corrupção e das paixões que há no mundo. Todas as vontades, iras, corrupções, todas as paixões são vontades que há no mundo. Tudo aquilo que leva a gente para longe de Deus. Quando Deus, ele é espírito. E quando uma pessoa ela está na carne, ela não consegue ter comunhão com o Espírito. Ela não sente Deus. Ela não tem prazer na oração. Ela não tem prazer na palavra. Ela não consegue congregar. Ela não consegue jejuar. Ela não consegue perseverar. Por quê? Porque ela não está unida com Deus. Ela não está unida com Jesus. Por quê? Porque ela está na carne. As paixões que há no mundo. A Bíblia diz que aqui hoje para nós é dado para a gente ser co-participante da natureza divina. Quando nós conhecemos essa palavra aqui, você nas suas orações, você deve pedir isso para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero participar da mesma natureza que Jesus Cristo teve quando ele andou aqui na terra. Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser puro, eu quero te amar como ele te amou. Você tem que buscar isso. Porque quando você se aplica em buscar ser co-participante da natureza divina, é participar da natureza do primogênito, da mesma natureza dele. É lógico que nós nunca seremos perfeitos como Jesus Cristo é e como ele foi quando ele andou aqui nessa terra. Mas buscando a natureza divina dele, nós receberemos a plenitude dele em nós, gente. E nisso a gente é livre de toda a corrupção e das paixões. Isso daqui é uma soberana vocação, que eu vou pregar isso para você mais para frente. Soberana vocação é sermos semelhantes a Cristo, aqui, hoje, aqui nessa terra. O próprio Deus nos chamou para isso, para essa soberana vocação, que é para que nós sejamos semelhantes ao primogênito, recebemos toda a virtude que ele teve. Agora, toda essa graça, Deus chamou você para que você participe da natureza divina de Jesus Cristo hoje, aqui nessa terra. Deus chamou, e através disso, há uma santificação do corpo da sua carne, há uma santificação. E é através disso que a gente consegue receber o corpo glorificado para entrarmos no reino de Deus. Então isso aqui vai muito mais profundo do que eu estou passando para você aqui. Agora, como que eu recebo essa natureza divina? Como que eu consigo ser batizado com o Espírito Santo, conhecer a Jesus, conhecer o Senhor plenamente em tudo que Ele quer para mim? A Bíblia fala que tudo isso nós temos para nós. Agora, olha o versículo 11. Por isso, a Bíblia fala sobre as virtudes, né, agora. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Olha isso. A Bíblia vai falar aqui a respeito de 9 virtudes, se eu não me engano. 9 virtudes. Primeira coisa, eu entendendo isso, que o Deus Pai quer que eu participe da mesma natureza de Jesus Cristo. Agora eu tenho que reunir toda a minha diligência. Gente, a pessoa quando ela quer estudar, fazer faculdade, ela quer comprar uma casa, comprar um carro, ela quer adquirir alguma coisa, ela reúne toda a diligência dela. A pessoa coloca toda a força dela. Ela não deixa nada atrapalhar, ela coloca foco. Pessoa, quando ela tá acima do peso, ela quer emagrecer, ela quer ficar mais forte, ela quer melhorar a saúde dela, ela reúne toda a diligência dela. Ela vai para uma dieta rigorosa, ela treina, ela esforça o corpo dela, ela abre mão de um monte de coisa. Ela reúne toda a diligência porque ela quer ficar melhor fisicamente. Agora, infelizmente, as pessoas não têm essa visão com a vida espiritual. A Bíblia fala que por isso eu tenho que reunir toda a minha diligência. E infelizmente a maioria dos seres humanos só vão acordar para isso quando eles morrerem e virem a morte, vindo buscar, arrancando a alma deles do corpo deles. Por isso que lá no dia do juízo, que eu já li para você, a Bíblia diz que serão abertos livros e ainda o livro da vida vai ser aberto no dia do juízo. Para mostrar para todos os perdidos que os esforços deles
não valeram de absolutamente nada para a salvação. Que eles deveriam ter se esforçado para colocar o nome deles no livro da vida. Né? Lembra de Marta e Maria? A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi na casa de Marta e de Maria, e a Bíblia diz que Marta estava agitada, né, correndo de um lado para o outro, e Maria estava sentada ouvindo os ensinamentos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou assim para Marta: Marta, Marta, andas inquietas e agitada por muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Aí Jesus Cristo falou assim para Marta: a sua irmã escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Olha isso. Maria escolheu ficar sentada aos pés de Jesus a ouvir os ensinamentos. E Marta estava agitada e Jesus falou: Marta, sua irmã escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela. O que está dizendo para Marta? Que tudo que Marta estava fazendo seria tirado dela. Não iria aproveitar de absolutamente nada para ela. Você pode ter a certeza que agora lá no inferno está cheio de almas lá, esbravejando. Não era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui. Eu era trabalhador, eu era esforçado por um monte de coisa. As pessoas se esforçaram por um monte de coisa, mas a vida espiritual ficou relaxada. Esse é o grande mal do ser humano. Quando se trata em falar com Deus, a gente se resume a vida com Deus em uma única oração. A gente resume a nossa vida com Deus em uma única, faz um monte de coisa o dia inteiro, aí na hora de dormir, ou antes, pega a Bíblia 5 minutinhos, vai ler e depois já vai dormir. A Bíblia diz que para eu ser co-participante da natureza divina, eu tenho que reunir toda a minha diligência. Você tem que entender que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Se eu coloco toda a minha força para cuidar de um monte de coisa, e na hora da minha comunhão com Deus eu levo de qualquer jeito, pode esquecer. Para eu reunir toda a diligência é uma virtude, é o esforço completo, é uma dedicação. É buscar a Deus colocando toda a força. O que a Bíblia fala de buscar ao Senhor de todo o coração? Buscar a Deus de todo o coração é colocar toda a força, colocar todo o entendimento, né? Ainda, ó, para quem tá chegando agora, 2 Pedro, capítulo 1, tá? 2 Pedro, capítulo 1, lá no versículo 5, ó. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Olha isso, segunda virtude. Eu tenho que reunir toda a minha diligência, colocar toda a minha força, toda a minha disposição. Agora eu tenho que associar com a minha fé. Agora eu tenho que buscá-lo, colocar toda a minha fé, toda a minha diligência e buscar com fé. Colocar a minha fé crendo que não é o meu esforço, não é minha carne, não é minha bondade, não é minha justiça própria. Associar com a fé é associar com a confiança nas promessas. Em todas as promessas, como nós lemos aqui. É me basear em tudo que está escrito aqui. É sentindo a minha natureza humana, fraqueza, carnal, pecaminosa, e associar com a minha fé. Quer dizer, não olhar para mim, mas olhar para aquilo que a Bíblia ensina. Isso é associar com a fé. Eu tenho que pegar toda a minha diligência e associar com a fé. Independente daquilo que eu sinta, eu tenho que associar com a minha fé. Quer dizer, não importa o que eu sinto, o que importa é o que está escrito aqui. Se a Bíblia diz que a minha salvação tem que ser desenvolvida, eu vou desenvolvê-la. Eu associar com a minha fé é colocar toda a minha confiança na palavra de Deus, nas promessas. E não olhar para o que ninguém, não atentar para o que ninguém fala, não olhar para mim mesmo, para minhas fraquezas, mas é somente pela fé. É confiar plenamente naquilo que está escrito. E ainda, ó, versículo 5. Não se perca, ó, reunir toda a sua diligência, associar com a fé e a fé com a virtude. Olha isso. Eu tenho que pegar minha diligência, associar com a minha fé e associar a minha fé com a virtude. A virtude, gente, é o poder que Deus dá para o Filho dele. A Bíblia diz numa outra palavra que todos aqueles que receberam a Jesus, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Associar com a virtude. Virtude é a essência espiritual de Deus em você. Essência espiritual. Todos nós aqui adultos, todos nós já sentimos coisas ruins em nós. Todos nós já sentimos ódio. Todos nós sentimos coisa ruim na nossa alma. Aquela é uma essência demoníaca. Todos nós já sentimos em nós a essência do inferno. Ruindade, maldade, falta de paz, perturbação, desejo de matar, desejo de prostituição, tudo aquilo ali, ódio, mágoa, coisas horríveis, tudo aquilo ali é a essência do inferno. Agora, associar com a virtude é ter na nossa alma, gente, a virtude de Deus em nós, a capacidade de andarmos como filhos de Deus. Associar com a virtude, isso tem que ser algo real em nós.
Essa virtude, ela tem que estar dentro de nós. A partir do momento que eu pego toda a minha diligência, eu associo com a minha fé, a palavra de Deus, ela libera poder para a alma da pessoa. E ali a pessoa vai receber a virtude, quer dizer, ela não vai mais viver pela força dela, agora ela vai viver pela força espiritual que ela vai receber. Associando com a virtude, ainda, versículo 5. E com a virtude, o conhecimento. Olha isso, quarta virtude. Eu tenho que pegar toda a minha diligência, associar com a minha fé, a fé com a virtude, e a virtude com o conhecimento, gente. Uma dedicação em conhecer a palavra, em se alimentar da palavra, o conhecimento da palavra. É um absurdo pessoas que falam que é de Deus, que é cristão, que está na igreja há tantos anos e não tem conhecimento da palavra. Uma das coisas que eu mais escuto é isso. Olha, eu nunca tinha ouvido isso. Eu não sabia que era assim. Às vezes pessoas ficam maravilhadas com o ensinamento, com a explicação, a exposição da palavra. Olha, como que eu nunca ouvi isso? Ninguém nunca pregou isso. Olha, como eu não sabia que isso estava na Bíblia. Eu fico assim abismado. Sabe, eu fico assim, meu Deus do céu, a pessoa está tantos anos na igreja e ela fica espantada, maravilhada com uma palavra que é dada para ela hoje, com conhecimento às vezes superficial que eu prego. Às vezes eu nem prego coisas profundas ainda, e a pessoa já fica, meu Deus, como eu não sabia disso, como eu nunca tinha ouvido isso, ninguém nunca pregou isso. Eu não acho isso uma glória para mim que estou pregando, mas eu acho que isso é um espanto. Porque a pessoa está tanto tempo, diz que é crente, que é cristão, que é católico, seja o que for, e a pessoa não conhece, não tem conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento de Deus não é importante para muita gente, não é importante. A pessoa quer só ter uma fé em Deus, uma fé, acreditar nele, mas a diligência dela é para a vida dela, o esforço para a vida dela. A fé, que era para ela reunir para buscar a virtude de Deus plena, ela usa a fé para tocar a vida dela. Aí eu tenho fé em Deus para arrumar serviço, tenho fé para ser curado, fé que tudo vai dar certo. Aí a pessoa usa a fé para isso. Aí, em vez de ter a virtude de Deus, ela vai vivendo na força do braço dela e depois não reclama porque a pessoa está sendo destruída espiritualmente em as áreas da vida dela. São 4 virtudes até aqui, ó. Tem que associar com conhecimento. Conhecimento não é memorizar a Bíblia na cabeça, não, gente. Conhecimento não é capacidade para pregar para os outros, não. Conhecimento é desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento próprio. É conhecer a Deus com amor, para conhecimento próprio, para desenvolvimento próprio, não para mostrar para ninguém que a pessoa tem conhecimento, nem para memorizar a Bíblia na cabeça. Para eu receber, para eu ser coparticipante da natureza de Jesus aqui e depois eternamente, até aqui, ó, são 4 virtudes. E depois ainda, ó, no versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Olha isso, gente, 5 virtudes até aqui. Reunir toda a minha diligência, a diligência com a fé com a virtude com o conhecimento, e o conhecimento eu tenho que associar com o domínio próprio. Ou seja, eu tenho que praticar, matar minha carne, obedecer, eu tenho que me dominar para obedecer aquilo que Deus manda. Domínio próprio. Ou seja, todo o conhecimento, toda a fé que eu tenho tem que ser para me dominar. Domínio próprio tem a ver com uma disciplina, uma aplicação. A pessoa ela quer terminar a faculdade, ela quer fazer uma faculdade, ela quer estudar para valer, ela tem domínio próprio. Ela se domina, ela regra, ela tem disciplina. A pessoa ela quer vencer na vida, a pessoa tem um objetivo, ó, até os meus 45, até os meus 50 anos, eu vou trabalhar para depois eu só descansar. A pessoa vai ter domínio próprio para isso, porque a pessoa ela tem um objetivo, ela tem alvo. O grande problema de uma boa parte das pessoas na igreja, dos cristãos, é que as pessoas não têm alvo espiritual, elas não têm alvo. Elas vão tocando a vida com a fé, elas vão viver na vida, o diabo vai colocando problema, e a pessoa vive uma vida de escravo. A pessoa fica a vida inteira na igreja só para resolver problemas. Isso é vida de escravo. Entra ano e sai ano, é problema. Eu acredito em Deus, eu tenho fé, e faz campanha. Aí a pessoa, isso é uma vida de escravidão. Escravidão terrível. A pessoa nunca tem paz, a pessoa nunca se desenvolve. E chega uma hora que a pessoa ela se acaba espiritualmente. Por quê? Porque ela nunca teve domínio próprio. Ela não buscou se dominar, matar a mente humana dela para poder ouvir a voz de Deus, para poder se desenvolver espiritualmente. 5 virtudes, né? Versículo 6, ó. Com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a 6ª, a
perseverança. A perseverança. Não adianta uma semana, um mês, reunir todas essas virtudes aqui, ó. Não adianta nada se não tiver perseverança. Eu tenho que reunir tudo isso aqui com a perseverança. Eu tenho que perseverar. Tem que insistir. Gente, as pessoas perseveram para tanta coisa. Ó, eu duvido você conhecer alguém que trocou de time de futebol. Eu duvido. Duvido você conhecer alguém que era corintiano e virou palmeirense, que era santista e virou São Paulino. Duvido. A pessoa, o time dela pode estar uma draga, pode cair para a última divisão lá. Pode ter um monte de escândalo no time dela, igual tem no meu, né? Mas pode ter um monte de escândalo, roubalheira, um monte de coisa errada, a pessoa não muda de time, não muda. Agora, qualquer coisinha que acontece na igreja, não vou mais, não sei o quê. Aí a pessoa larga de Jesus e volta tudo para a imundície que ela tinha antes, tudo de novo. Um monte de gente começa a ir para a igreja, parei de beber. Aí daqui a pouquinho tá lá a pessoa com a latinha de cerveja de novo. Parei de mentir, daqui a pouco tá mentindo de novo. Agora eu amo todo mundo, daqui a pouco tá odiando todo mundo de novo. Quer dizer, a pessoa muda. Ela muda, só que de time ela não muda. Ela não muda de um monte de coisa na vida dela. Quando Cristo, gente, quando Deus para uma pessoa é só para resolver problema, é a primeira coisa que a pessoa joga fora. Você tem que entender isso. Se Deus for para você, se a fé for para você, somente uma coisa para você resolver problema, vai ser a primeira coisa que você vai jogar fora. Primeira coisa, se a sua comunhão com Deus, se a sua ida na igreja, se o seu culto, ou você vai na missa, é só para resolver problema, vai ser a primeira coisa que você vai abandonar. Primeira coisa que você vai deixar. Por isso que o primeiro mandamento, a gente é amar a Deus sobre todas as coisas. Senão a pessoa nunca vai entrar no reino de Deus. Então eu tenho que reunir tudo isso com a perseverança. Vamos ver, eu vou ser repetitivo nisso daqui ainda mais, tá? Eu tenho que reunir toda a minha diligência, a diligência com a fé com a virtude com o conhecimento com o domínio próprio, o domínio próprio com a perseverança. Eu tenho que reunir 6 virtudes até aqui dentro de mim, 6 virtudes. E quem dá essas virtudes pra gente? O Espírito Santo, quando a pessoa quer. Por isso que a fé vem pelo ouvir da palavra. Quando você se dedica a esse texto aqui, ó, e você começa a meditar nessas palavras, você fala, a partir de hoje eu vou ter isso aqui para mim, o Espírito Santo começa a te dar semente. Ele vai dando a semente para você. A Bíblia diz que é Deus quem dá a semente ao que semeia. Ele dá semente. Para quem tem vontade de trabalhar espiritualmente, ele vai dar semente para você. Então tem que reunir a minha perseverança. Não adianta eu abandonar, não. Não adianta eu ficar 40 dias jejuando, santo, e depois eu me jogo para imundície de novo, porque eu não vi o resultado na hora. Tem que perseverar. Perseverança é uma constância. É um estado permanente de dedicação. É assim que vem o prazer espiritual, é assim que a pessoa nasce de Deus e ela desenvolve ainda mais a salvação dela, né? Ainda, versículo 6, ó, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Olha isso, 7ª virtude. 7ª virtude que eu tenho que associar, a piedade. Piedade é uma vida fiel a Deus. Vida piedosa. É uma pessoa que vive para Deus de verdade. Não é uma fé superficial. Não é uma pessoa que crê em Deus, mas fala outra coisa diferente, sente de uma maneira diferente. Não é uma pessoa que vive uma vida piedosa. Piedade é uma vida fiel a Deus. Fiel. É aquela pessoa que ela é fiel. Aconteça o que acontecer, ela é fiel no coração dela e na vida dela em todas as coisas. Ela é fiel. Piedade é prática da palavra de Deus. Vida piedosa é prática da palavra de Deus. Só que não é a prática da palavra porque eu quero alcançar alguma bênção. É a prática da palavra porque a pessoa entendeu que aquilo ali é o estilo de vida que ela tem que viver. Então a pessoa vai reunindo a 7ª virtude, que é a piedade. Ela decidiu ser fiel a Deus. Não importa o tempo que demore, não importa que ela passe, não importa que ela sofra, não importa. Não importa o que os outros vão falar, não importa o pecado dos outros, não importa o escândalo que ela vai ver, não importa nada disso. Ela decidiu ser piedosa, ela não muda. A 7ª virtude da piedade é a pessoa que ela não muda, ela não se corrompe, ela não muda. Não adianta. Ela não se corrompe. Não é porque o outro está fazendo coisa errada que ela vai fazer também. Mente, porque o irmão da igreja está mentindo.
Ó, fulano bebe porque o outro é crente, ele tá bebendo também, não tem problema não. Não, a pessoa ela é piedosa, quer dizer, o negócio dela é com Deus. Ela não se deixa levar por ninguém. A virtude da piedade é a pessoa que não deixa nada e nem ninguém influenciar ela. Ela não deixa nada. Tem uma palavra, acho que é um livro de Salmos e Provérbios, se eu não me engano, que a Bíblia diz assim, que a gente tem que guardar a nossa coroa como um homem violento guarda a sua casa. Fala bem assim. Guarda a sua coroa como um homem violento guarda a sua casa. Guardar a coroa é guardar a comunhão com Deus, é guardar a salvação. Eu tenho que guardar a minha salvação como um homem violento guarda a casa dele. Ou seja, vai querer entrar na casa de um homem violento para ver o que acontece. Assim é a mesma coisa. Eu tenho que guardar a minha vida como um homem violento guarda a casa dele, quer dizer, eu não posso deixar o pecado entrar em mim. Eu não posso deixar ninguém me influenciar, deixar o costume dos outros me influenciar, o problema é deles. Eu não posso deixar. E isso é a sétima virtude com a piedade. Ó, versículo 7. E com a piedade, a fraternidade. Oitava virtude aqui, ó. E com a piedade, a fraternidade. Fraternidade é ser igual, é ter o mesmo pensamento, ir na mesma direção. Fraterno. Fraterno tem a ver com ser amigo. Em primeiro lugar, ser amigo, andar na mesma direção, ter o mesmo pensamento de quem? De Jesus Cristo. Fraternidade é aquela pessoa que ela entendeu, a partir de hoje eu vou andar com Jesus. A partir de hoje eu vou andar com Deus. Isso é fraternidade. A pessoa ela decidiu andar com Cristo. Ela decidiu. E em segundo lugar da fraternidade tem a ver com a fraternidade da comunhão com os irmãos, com os crentes, com a comunhão. Ou seja, não importa o que acontecer, eu vou ter um amor fraterno. Eu vou ter a fraternidade. Eu não vou olhar com maus olhos para a minha igreja, eu não vou olhar com maus olhos para quem peca, para quem cai. Eu não vou olhar com maus olhos, eu vou ter a fraternidade, quer dizer, eu não vou me desgarrar. Não vou ser um crente desigrejado, porque isso aí não existe, isso aí não é de Deus. Eu não vou ser desigrejado, eu vou ser fraterno. Eu vou ser fraterno, quer dizer, eu vou permanecer naquilo que Deus me chamou. Fraternidade é andar com o Senhor Jesus Cristo, é andar com Ele e mais ninguém. Nem com Deus desse mundo, nem com pessoas que querem influenciar para o mal, que querem influenciar para o erro, né? E ainda, a nona virtude, ó, versículo 7. E com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade eu tenho que reunir com o amor. Olha isso, gente. 9 virtudes aqui, um amor. Tudo isso não vale nada se a pessoa não tiver a virtude do amor. A pessoa tem que amar. Amar quem? A Deus. Amar a Jesus Cristo, igreja. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Você quer ver uma coisa? Você quer ver o tanto que você ama a Deus? É simples. É simples. Você quer saber o quanto você ama a Deus? É só você ver o que você sente pela palavra. É simples isso. É simples. Amar a Deus é amar o Filho dele. Amar Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Se eu não amo a palavra, então eu não amo Deus coisa nenhuma. Ah, mas eu amo muito. O ser humano tem essa mania terrível, né? De querer separar Deus da Bíblia, né? Jesus Cristo é o verbo, gente. Não dá para separar o Deus Pai do Deus Filho, e nem mesmo do Deus Espírito Santo. Não tem como. Eu tenho que reunir essas 9 virtudes e com o amor. O conhecimento, a envolvimento espiritual com Deus só pode ser selado com o amor. A pessoa tem que amar. Tem que amar. A Bíblia diz que existem para nós hoje a fé, a esperança e o amor. Mas a Bíblia fala que o maior do que a fé e maior do que a esperança é o amor. O amor é maior do que tudo. Eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que ter esperança nele para minha eternidade, só que o maior de tudo isso é o amor. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu tenho fé. Eu tenho que amar a palavra, amar Jesus mais do que eu tenho esperança. Eu tenho que amar. Quando a pessoa ela ama a Deus, ela consegue manifestar tudo isso daqui. O próprio Espírito Santo dá para ela todas as sementes. Então entenda isso, só 9 virtudes. Reunir toda a minha diligência, associar com a minha fé, a fé com a virtude com o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade e a fraternidade com o amor. 9 virtudes que eu tenho que ter, que você tem que ter. Ah, mas eu acredito muito em Deus. A pessoa ama falar isso, né? Ah, eu tenho muita fé nele, eu acredito muito nele, irmão.
Como eu disse aqui, digo de novo, se alguém perguntar para mim, me dá só uma palavra para eu ser salvo e para eu conhecer Deus plenamente aqui, para eu nunca perder minha salvação, para eu nunca mais voltar para a imundícia, a palavra é essa daqui. 9 virtudes. Que você só vai ter isso aqui em você quando você passar a meditar nessa palavra aqui, ó. Passar a meditar nela. Primeira coisa, você tem que pegar toda a sua diligência. Chega de frescura. Chega de corpo mole. Chega de ficar olhando para os outros. Chega de ficar desanimado. Chega de ficar deixando um sentimento ruim no meu coração. Chega, eu vou reunir toda a minha diligência. A partir de hoje, nada mais me derruba, nada mais me suja. Eu reunir toda a diligência. Primeira coisa é isso. Tem que tomar uma decisão. Aí você vai meditando em cada virtude aqui, aí você mesmo vai declarando ela em você, o Espírito Santo vai criando ela em você. 9 virtudes que o cristão tem que ter, tá? Agora, versículo 8, ó. Porque estas coisas, versículo 8, existindo em vós e em vós aumentando. Gente, olha isso. Essas coisas existindo em nós, essas 9 virtudes aqui, existindo em nós e em nós aumentando. Elas têm que existir em nós, elas têm que ir aumentando em nós. E esse aumento quem dá é Deus. Quem faz existir essas coisas em nós é Deus, quando nós cremos no que está escrito aqui. A fé, ela vem pelo conhecimento da palavra. Lembra que eu li com você no começo? Nos foi dadas as preciosas, as grandes promessas de Deus, para que por elas a gente receba, a gente seja coparticipante da natureza divina. Eu tenho que me dedicar para isso daqui. E essas virtudes, versículo 8, ó. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos. Igreja, olha isso. 2 coisas que faz com que Deus corte um ramo que não dá fruto. 2 coisas. A pessoa inativa e a pessoa infrutuosa. Inativa é a pessoa que não tem atividade para buscar e conhecer a Deus. Pessoa inativa. Ela não se mexe espiritualmente. Ela fica querendo que os outros façam tudo por ela. Eu tenho que achar alguém ungido. Eu tenho que achar alguém de oração para orar por mim. Eu tenho que achar alguém de jejum para orar por mim. Essa pessoa ela é inativa. Ela é inativa, ela não se mexe, ela não se santifica, ela não se dedica para nada. Por quê? Porque ela não tem essas virtudes dentro dela. Por que ela não tem? Ninguém nunca pregou isso para mim. Mas está escrito aqui na Bíblia. Por que a pessoa nunca conheceu essa palavra? Essas coisas existindo em nós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos, né? Se tem uma coisa que faz com que Deus corte uma pessoa dele, é que é a pessoa que não dá fruto. Faz com que a gente não seja nem frutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, olha isso. Essas coisas existindo em nós faz com que a gente não seja nem inativo, nem frutuoso no pleno conhecimento de Cristo. Quer dizer, que a cada dia vai ter algo novo no conhecimento de Jesus. A cada dia a pessoa vai conhecer Jesus de uma maneira nova, de uma maneira mais profunda, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada dia mais a pessoa vai conhecer Jesus. E conhecer Jesus é ser transformado de glória em glória, de fé em fé. É ter experiências com o Senhor maravilhosas, recebendo mais do próprio Cristo dentro da própria pessoa. Mas para isso, essas virtudes têm que existir dentro de nós. E elas têm que ir aumentando dentro de nós. Quer dizer, isso só acontece através de uma dedicação. Dá muito bem para fazer tudo isso daqui e trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, dá muito bem, perfeitamente. Aliás, quando a pessoa se dedica a fazer isso daqui, aí é que Deus abençoa a vida dela mesmo. Aí é que ela prospera, aí é que Deus cuida de tudo que ela tem. Por quê? Porque agora a dedicação dela é para ter uma vida com Deus. Então ela vai fazer muito menos, ela vai ter um retorno muito maior. Por quê? Porque agora a bênção de Deus está com ela. A Bíblia fala, acho que está lá em Salmos, né? Em vão será, inútil será acordar de madrugada, acordar de manhã cedo, dormir tarde, granjear, fazer um monte de coisa se Deus não abençoar. É inútil. É inútil a pessoa fazer um monte de coisa se Deus não estiver com ela. Pode acordar cedo, pode dormir tarde, pode ter todo o esforço para a vida, mas é inútil. Por quê? Porque a vida espiritual vai estar totalmente destruída, o coração vai estar sujo. Né? A verdadeiro empenho tem que ser para conhecer a Deus, né? Versículo 9, ó. Olha o verso 9. Pois aquele
a quem estas coisas não estão presentes é cego. Gente, olha que coisa terrível isso. Aquela pessoa em que essas 9 virtudes não estão presentes, essa pessoa é cega. Ela é cega espiritualmente. Ela nunca, ela é cego, vendo só o que está perto. A pessoa só vai conseguir ver o que está perto, quer dizer, a visão espiritual dela vai ser, não digo nem limitada, porque ela vai ser cega. Vendo só o que está perto, ela só vai se preocupar com as coisas dessa vida aqui, ela vai ser destruída eternamente. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Sabe o que isso quer dizer também? Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A pessoa vai voltar à velha natureza, ela vai ser pior do que ela era antes. Pior do que ela era antes. Porque ela teve encontro com Deus, entre aspas, ela entregou a vida dela para Jesus, mas ela parou por ali. Ela parou por ali. Passou pelas águas, mas ela parou por ali. Aí a partir daquele ponto ali, ela só vai para a igreja uma vez por semana, e quando ela vai, ela só fica apresentando para Deus os problemas dela, o que ela precisa na vida. Aí ela fica lá com fé em Deus, mas ela não tem essas virtudes. Então a pessoa ela é cega. Ela vê só o que está perto. Ela só vai ver o mal rodeando ela, até o ponto dela ser destruída espiritualmente. A pessoa ela vai ser inativa e ela vai ser infrutuosa. Aí depois a pessoa não entende porque que ela está mal. Por que o mal está pesando nela? Por que Deus não é com ela? Por que ela está atormentada? Por que o coração está sujo? Por quê? Porque são 9 virtudes aqui que o cristão tem que ter. 9 virtudes, eu tenho que aumentar isso em mim. Quem não tem isso aqui é cego. É cego, vai só ver só o que está perto. Vai viver uma vida de sofrimento, de angústia, de destruição. Ainda, diz assim, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Olha isso. Eu tenho que procurar com diligência cada vez maior. Quer dizer, eu tenho que ser pleno, forte hoje, dedicado hoje. Amanhã eu tenho que ser mais. Procurar com diligência cada vez maior. O quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Eu tenho que procurar com diligência cada vez maior confirmar a minha vocação e a minha eleição. Você sabe o que é vocação e eleição aqui? É ser igual, é receber a mesma virtude do primogênito do Filho de Deus. A sua maior vocação é receber a virtude de Cristo em você, é um novo nascimento. Sua vocação é a sua eleição. Você é um eleito de Deus para receber toda a virtude que o Deus Pai deu para o primeiro. Nós nunca seremos deuses, mas nesse sentido nós teremos as mesmas virtudes que Jesus Cristo teve quando ele andou aqui. Eu tenho que procurar confirmar a minha vocação e a minha eleição. Eu não posso me conformar com o pecado. Eu não posso me conformar com uma vida relaxada, com uma vida fria. Isso leva a pessoa à destruição eternamente, né? Confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha isso, gente. A Bíblia garante que aquela pessoa que ela procede assim, ela não vai tropeçar em tempo algum. Por isso que eu falei com você no começo. É triste. A gente vê tanta gente que se afasta, se esfria, se perde, volta pro mundão. Ou pessoas dentro da igreja, que é a velha criatura que está nela ali. A velha criatura dela está ali. Ela não nasceu de novo. Ela não tem prazer com Deus. A vida dela dentro da igreja é uma vida de escravo. Só sabe usar a fé para poder resolver problema. E chega uma hora que nem isso acontece mais. A pessoa fica cansada, ela fica sobrecarregada ali, ela é destruída. A Bíblia diz que se eu agir dessa maneira, não tropeçareis em tempo algum. A pessoa não vai tropeçar em tempo nenhum, igreja. Mas isso tem que ser uma constância. Aí alguém fala, mas isso aqui é pesado, é 9 virtudes. É muita coisa para minha cabeça. Não é de jeito nenhum, meu irmão. Quando a pessoa se dedica para isso aqui, não é você que vai produzir isso daqui de você. É o Espírito de Deus que vai fazer fluir isso dentro de você quando você quer. Quando você se dedica a isso. Ou a pessoa pode muito bem fechar os ouvidos, fechar a Bíblia. Não quero nada disso aí não. Eu vou continuar acreditando em Deus do meu jeito. Pronto, é a receita para o inferno e para a destruição eterna. É a receita. A Bíblia diz que se eu agir assim, eu não vou tropeçar em tempo nenhum. Tempo nenhum. Último versículo, versículo 11, Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida
a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha isso. Todo mundo quer entrar no reino eterno de Jesus, né? Todo mundo quer ir para a glória, quer ir para o céu, quer reinar com ele que 1000 anos, né? Só que a Bíblia diz que para eu entrar lá, a minha entrada no reino vai me ser amplamente suprida. Todas as coisas, lembra do começo? Todas as coisas que conduzem à vida e piedade já me foi doada. Tudo já me foi doado. E é dessa maneira, ó, entenda bem verso 11. É desta maneira, pois, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira, gente, não é de outra. Ah, eu acredito em Deus do meu jeito, da minha forma. Não tem negócio de Bíblia, não é comigo, não. Ah, eu não gosto muito desse negócio de Bíblia, meditar, mas eu acredito em Deus do meu jeito. Irmão, é desta maneira aqui, ó. É desta maneira. É 9 virtudes. Diligência. Confirmar a minha vocação. Quer dizer, eu não vou me conformar com o pecado, não vou me conformar com a fraqueza, não vou me conformar com o coração velho. Eu vou confirmar a minha vocação e a minha eleição. Aí nisso eu vou meditar na Bíblia. O que é a minha vocação? O que é a minha eleição? O que Deus quer que eu tenha, que o Filho de Deus teve tudo. Todas as virtudes dele têm que estar em nós. Agora, por que muita gente não concorda com isso? Porque a pessoa está acostumada com miséria, espiritualmente falando. A pessoa está acostumada com pecado, está acostumada com sujeira. A pessoa ela tem uma mente, igreja. A pessoa que ela não tem a mente de Cristo, o diabo vai construir uma fortaleza na mente dela. Eu vou pregar isso para você depois. A Bíblia diz que os demônios, eles constroem fortalezas na mente das pessoas. Fortaleza que deixa a pessoa presa. Aonde a pessoa acredita que ela nunca vai se libertar, ela nunca vai conhecer a Deus, que é normal viver no pecado, que é normal ter coisa errada. É normal falar de Deus e ao mesmo tempo ter ódio, ter mágoa, falar um monte de coisa. É normal. Por quê? Porque a pessoa tem uma fortaleza construída na mente dela. Ela não enxerga a palavra, ela é cega, ela não enxerga. Ela não tem prazer com a palavra de Deus, nada é revelado para aquela pessoa. A Bíblia fala, é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira, gente. Se você quer ter a sua entrada no reino de Deus suprido amplamente, quer dizer, tudo que você precisa para a tua alma, para o teu espírito, para a sua saúde, tudo, amplamente suprida a sua entrada no reino eterno de Jesus, amplamente. Fé, graça, perdão, misericórdia, paz, domínio próprio, alegria, tudo que a gente precisa aqui para a gente entrar no reino, Deus quer dar para a gente amplamente, para que a gente seja rico de toda a graça dele, tudo. Mas é desse jeito aqui. 9 virtudes. Medita nessa palavra aqui, até que essas 9 virtudes estejam em você. Começa com a primeira, coloca toda a tua força. Só que o mal, ele vai trabalhar para que você não tenha toda a sua diligência, ele vai trabalhar para dividir as suas forças. O inferno trabalha, se a Bíblia fala que eu tenho que reunir toda a minha diligência, colocar toda a minha força, Satanás vai trabalhar para dividir as minhas forças, para dividir. Aí quando a pessoa divide as forças dela, ela não consegue buscar Deus de todo o coração dela. Então, igreja, entenda isso. Ame a Deus com todo... O primeiro mandamento é esse, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É colocar todo o coração nisso. Tá, gente? Não fique pensando, não. Tem muita gente que vai, como diz, né? Vai cair do cavalo. Acha que é só acreditar em Deus e tocar a vida dela e fazer uma oração quando precisa de alguma coisa. Não, gente. Se o ser humano rala para conseguir alguma coisa nessa terra, rala para poder ter o corpo que ele quer, para poder ter a casa, a empresa que ele quer, aí a vida espiritual, a pessoa acha que é de qualquer jeito. Não é de jeito nenhum. O verdadeiro esforço tem que ser para o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que Jesus falou? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Então medita nessa palavra. A partir do próximo estudo aqui, a gente vai voltar lá para Apocalipse e ali a gente vai terminar, tá? A gente vai voltar para Apocalipse capítulo 21, lá no versículo 9, a gente vai falar sobre a Nova Jerusalém. Agora que você já teve uma compreensão melhor do que é um corpo glorificado, a gente vai falar sobre os tempos eternos, aonde não vai haver limite para nada, nada. Corpo glorificado. Você vai estar no terceiro céu, na Nova Jerusalém e nas moradas, no todo o universo, tudo.
sem limite para absolutamente nada, tá? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, fala o coração, meu Pai, dessas pessoas. Meu Deus, há tantas pessoas enganadas, meu Pai. Há tantas pessoas com fortaleza na mente delas, meu Deus, que não compreendem, Pai. Meu Deus, aqui eu li, se eu não me engano, 8 versículos, meu Pai, 8, se eu não me engano. Meu Deus, 8 versículos, meu Pai, que tem toda a receita para uma salvação, para um desenvolvimento, para receber o Espírito Santo, para nunca mais essa pessoa tropeçar, como está escrito aqui. E para que a gente tenha amplamente a nossa entrada suprida no reino de Deus, sem precisar de nada, 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 nada. Está tudo amplamente para nós, tudo foi dado. Senhor, então abre a visão desse povo, para que nós não sejamos mendigos espirituais, para que a gente não viva mendigando, meu Pai, dentro da igreja, pedindo com que alguém ore, determine sempre alguma coisa para nós, mas para que a gente venha se sentar na mesa, meu Pai, e participar do pão que está lá, que é dado para os filhos, em nome de Jesus. E amém, gente, tá? Ponha isso no seu coração, tá? Não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com soberba, tem a ver com a vontade de Deus. Vontade de Deus é que você tenha tudo que Jesus Cristo teve aqui, tá? Ponha isso no seu coração, estude isso que você vai ter a plena compreensão. Logo depois que a gente terminar o estudo aqui do Apocalipse, eu já vou entrar com você no estudo do Espírito Santo. Aí eu vou falar com você sobre a soberana vocação. Aí nós vamos ver na Bíblia tudo o que você pode ter e o que você pode ser em Cristo Jesus, tá? Gente, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Deus abençoe, se alimente da Bíblia, tá? Fique só com a palavra, porque no final das contas ninguém vai poder te salvar. Sua mãe não vai te salvar, seu pai, seu pastor, ninguém vai te salvar. Só quem vai te salvar é Jesus Cristo. Como Jesus falou, tá? E fala, cuide para que ninguém vos engane. Então não vai na conversa de ninguém. Tudo que falarem para você, veja se está de acordo com a palavra, tá? Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, tá? Uma boa noite a cada um de vocês. A Dona Glória, um abraço. Dona Naildes também. Dona Cristina, Verina, Deus te abençoe. Dona Verina, cada um de vocês. A Ana Paula Dantas, né? Acho que é obreira lá da igreja. E quem mais estiver aí conosco, tá bom? E quem assistir essa live aqui depois, tá? Gente, Deus abençoe. Bom descanso para todos e vamos em frente em nome de Jesus, tá? Deus abençoe.